Meus queridos alunos de São Paz 2022, da terceira série, 3001 e 3002. Vamos fazer nossa lista, gente? Eu estou com a intenção de fazer um vídeo só, tá? Mesmo que seja um pouco maior, vai, vai durar aí 15, 20 ou um pouco mais, até 25 minutos no máximo, mas um vídeo só. Eu acredito que vai ser suficiente, eu espero, né? Que seja bem útil para vocês entenderem a matéria e fazerem um bom simulado na terça-feira. Muito mais que o bom simulado é o entendimento da matéria. Beleza? Ó, estou compartilhando, estou gravando e a primeira telinha está aqui. Essas questões, como eu sempre faço com vocês, teóricas, de conceito, eu só comento, tá bom? E as de cálculo eu faço o cálculo para vocês, beleza? Então vamos lá, questão 1. Segundo Aristóteles, em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei da... Bom, o Aristóteles pensava o seguinte, gente. Temos um objeto, esse objeto é em repouso, beleza. O movimento denominado forçado é quando você aplicasse a fórmula, a força, aplicasse força sobre esse objeto, e ele entraria em movimento. Tirando a aplicação dessa força, imediatamente ele entraria em repouso, ou adquiriria um movimento natural do próprio objeto. Eu não sei qual era a visão do Aristóteles para pensar isso naquela época. Mas Newton, através da lei da inércia, letra D, ele refutou essa observação, ou esse entendimento de Aristóteles a respeito do estado dos objetos, repouso e movimento. Beleza? A lei da inércia diz o seguinte, duas inércias, inércia de repouso e inércia de movimento. Um objeto permanecerá em repouso eternamente, indefinidamente, até que uma força externa o coloque em movimento. Um objeto permanecerá em movimento eternamente, indefinidamente, até que alguma força que seja, uma força de atrito, uma força de gravidade, uma colisão, um choque, ou que seja, tiraria esse objeto de movimento e o colocaria novamente em repouso. Tá bom? Então, a refutação de Newton para com Aristóteles é a lei da inércia, letra D. Número 2. A figura representa o processo mais utilizado nas hidrelétricas. Deixa eu colocar esse coisinho aqui maior. Não ficou bom, mas deixa. Vou voltar lá. Bom, número 2, a figura representa o processo mais utilizado nas hidrelétricas para a obtenção de energia elétrica no Brasil. As transformações de energia nas posições de 1 para 2 e de 2 para 3 da figura são, respectivamente, como a gente viu em sala, em 1, não é? Nós temos aquele volume imenso de água parado, aquele volume parado de água, imóvel, em repouso, energia potencial. Quando as comportas são abertas, né? As comportas são abertas. Essa massa de água em repouso ganha movimento, até 2. Então, de 1 para 2, energia potencial e energia cinética. De 2 para 3, essa energia cinética move as pás do conjunto eletromagnético e em 3, ele produz energia elétrica. Então, de 2 para 3, cinética e elétrica. Letra C, né? Potencial para cinética e cinética para elétrica. Beleza? Letra C. Número 3. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após essas iniciarem a saída dos vapores naquela válvula de segurança. Aqui a panela, né? Cabo da panela e a válvula de segurança, geralmente vermelha. Quando o vapor começa a sair dessa válvula de segurança é porque a pressão interna chegou ao máximo e ela está jogando o restante fora, o excedente fora. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? Bom, se aqui dentro já chegou-se a pressão máxima e temperatura máxima, não tem motivo da chama do fogão ficar
na abertura máxima. Então, abaixa-se ou reduz essa chama para consumir menos gás. Por quê? A chama no volume mínimo, não é, de combustão do gás, ela é suficiente para manter a pressão máxima e a temperatura máxima dentro da panela de pressão. E assim o cozimento continua na mesma, na mesma velocidade com os mesmos resultados. Beleza? Então, letra A. Número 4. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Ela utilizará um trajeto de uma rodovia com 2 trechos. Um com 50 quilômetros e o outro com 100 quilômetros. 50 e 100. Se o veículo de transporte da empresa passar por esses 2 trajetos a uma velocidade de 100 quilômetros por hora, quantas horas gastará para completar a viagem? Beleza, gente? Então, vou tirar isso aqui. Ó, no primeiro trajeto, a uma velocidade de 100 quilômetros por hora, não é? Numa distância de 50 quilômetros, nós temos que Deus vê tudo, distância igual a velocidade vezes tempo, nós precisamos de tempo. Então, tempo é igual a distância sobre velocidade. Nesse primeiro caso, tempo é 50 dividido por 100. Então, o tempo aqui é 0,5 hora. No segundo trecho, é uma distância de 100 km e uma velocidade também de 100 km por hora. Então, o tempo é 100 km de distância e 100 km por hora de velocidade. O tempo aqui é 1 hora. Então, qual é o tempo gasto nesses 2 trajetos? 1 hora e meia. 1,5 hora, beleza? Número 5. A figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada a massa M. E a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração de gravidade é igual a 1,6 metros por segundo quadrado, sobre a qual foi colocada a massa M grande, M maiúsculo. A razão das massas M grande sobre M pequeno é, bom, se essa balança na superfície da Terra está em equilíbrio, e se à esquerda temos uma massa de 2 quilos, a massa M à direita também é 2 quilos, para que o sistema se mantenha em equilíbrio. Então, M pequeno já achamos. E M grande? Qual é a massa M grande que, na gravidade da Lua, registra na balança um peso de 8 newtons? Um peso de 8 newtons. Bom, o peso é 8 newtons e a gravidade 1,6 metros por segundo quadrado. Se nós queremos massa, bom, P é igual a mg, P é 8, M nós sabemos, e a gravidade 1,6. Isolando o M, 8 dividido por 1,6. 8 dividido por 1,6 é 5. Então, a massa desse peso M grande na Lua, cuja aceleração da gravidade é 1,6, registrando na balança 8 newtons, é de 5 quilos. Bom, então, a razão entre as massas, M grande sobre M pequeno, é 5 dividido por 2, que é igual a 2,5. Beleza? Então, esse aqui é a nossa primeira slide. Vamos para o segundo. Tá aqui. Maravilha? Gravando, compartilhando. Vamos embora. Número 6. O pêndulo de Newton. Esse caso é constituído por 3 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, a primeira esfera é deslocada e deixa-se com ela com o movimento, esse movimento parabólico invertido ou circular, ele se choque com as 2 esferas em repouso, e depois desse choque, qual das figuras abaixo, A, B, C ou D, que demonstra qual é a reação das 3 esferas? É a letra C, né, gente? A energia de uma esfera é energia de uma esfera só. E essa energia pode ser transferida nesse pêndulo de Newton. Ela transfere para a esfera do meio, só que essa esfera do meio é bloqueada por uma esfera à sua direita. Como essa esfera à direita não tem outra esfera bloqueando,
Então, ela recebe toda a energia da primeira esfera. Não é? Então, a letra C, a, a figura que expressa o que aconteceu depois do choque da esfera em movimento. Número 7. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, dois paraquedistas vão saltar no Grand Canyon. Dois paraquedistas. Está lá. Eu não sei para que fazem isso, mas deixa quieto, né? Qual que é a utilidade? Mas tudo bem. Eles estão de moto e vão saltar do Grand Canyon. Quando eles saltarem e as motos caírem, né, eles caírem junto com as motos, eles vão se soltar das motos, vão abrir os paraquedas e vão embora, deixando as motos cair. Qual a utilidade disso eu não sei. Bom, mas deixa para lá. Uma moto tem 3 vezes a massa da outra moto. Uma moto 3 vezes mais pesada que a outra. Não é? E elas vão cair verticalmente e vão chegar lá na superfície ao mesmo tempo. Elas vão se esborrachar, se espatifar lá na superfície mais próxima ao mesmo tempo. Então, aqui é a afirmação, olha. As motos atingem o solo simultaneamente. Por quê? Possuem a mesma inércia, gente. Tem a mesma quantidade de movimento inicial? Estão sujeitas à mesma força resultante? Não. Adquirem a mesma aceleração durante a queda? Sim. Talvez a mais correta seja a C e não a D. Tá? A resposta mais completa seja a C. Adquire a mesma aceleração durante a queda. Qual aceleração é essa? A aceleração da gravidade do nosso planeta. Não é? Como a aceleração da gravidade independe do peso da massa, e aí ele está dizendo que a resistência do ar é desprezível, não vai ser considerada, então, independente do peso, independente da massa dos corpos, se eles forem soltos à mesma altura, eles vão chegar na superfície mais próxima no mesmo instante. Beleza? Questão número 8. A imagem mostra um garoto sobre um skate, movimento. A imagem mostra um garoto sobre um skate. Com movimento constante, falta um pedacinho, né? Com movimento constante e velocidade. Um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com o obstáculo e cai. Aí, gente, a referência nossa não é o skate, é o menino. Se ele está no skate, o skate choca e ele continua em movimento, qual lei que rege esse movimento? A lei da inércia, ou o princípio da inércia. Um objeto que está em movimento tende a continuar em movimento, até que uma força externa o retire desse movimento e o coloque novamente em repouso. Foi o que aconteceu com ele. Mas foi a colisão do skate? Não. Foi a aceleração da gravidade que o puxou para baixo. Se ele estivesse, hipoteticamente, no espaço e se chocasse com o meteoro, o skate ficaria, o meteoro em repouso, né? O skate ficaria e ele continuaria em movimento eternamente. Beleza? Número 9. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. Eles têm que friccionar ali o chão de gelo, gente. Eles têm que encerar, né, vamos dizer assim, o chão de gelo para que a pedra, né, essa pedra aqui, ó, eles chamam de pedra, como a haste, ela atinja um círculo, uma circunferência logo à frente. Bom, após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la, para que essa pedra percorra com maior velocidade um certo caminho devido à redução da... Quando eles estão esfregando ali, encerando ali o gelo, para que o atrito entre a pedra e o gelo, né, diminua consideravelmente, o que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo o quê? Eu até cantei a pedra, né? Reduzindo o atrito. Reduzindo o quê? Força da aceleração na pista do gelo. Força de atrito cinético entre a pedra e o gelo. Força de atrito cinético, por quê? O objeto a pedra está em movimento, entre a pedra e o gelo. Força gravitacional? Força potencial? Não. Muito menos, né? Força potencial é elemento em repouso. No caso, é o elemento, a pedra está em movimento. Questão 10. Para permitir a ocorrência do fato, da tirinha agora, observado abaixo, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos, bom, respectivamente de. Está aqui uma porca, agarrado nele um parafuso. Bom,
Ninguém consegue tirar a porca do parafuso. Ficou ali enjambrado, não é? Não consegue. Aí alguém diz assim, olha, eu vou esquentar o conjunto e vou conseguir tirar a porca com a mão. Nem com chave, nem com nada eles conseguiam, né? Por quê, gente? Essa é uma questão de dilatação térmica que costuma cair em Enem. Porque tanto a porca e o parafuso são feitos de materiais diferentes. Ele conseguiu aquecendo o conjunto, porque não tem como aquecer o parafuso e não aquecer a porca, já que eles estão amarrados, formando o mesmo objeto. Então ele vai esquentar o conjunto todo. Mas por que ele conseguiu desatarrachar ou desparafusar a porca do parafuso? Porque o coeficiente de dilatação da porca é maior que a do parafuso. Se eles fossem feitos do mesmo elemento, e se essa porca estivesse realmente agarrada ao parafuso, com esse método de dilatação, seria impossível tirar a porca do parafuso, porque eles se dilatariam a mesma quantidade. Mas como a porca vai se dilatar mais que o parafuso, ela vai ter uma abertura maior e vai sair facilmente do parafuso. Então, qual é a alternativa? Parafuso de material de menor dilatação e porca com material de maior coeficiente de dilatação térmica. É a letra A. Vamos ver as outras. Parafuso de material de maior dilatação? Não. Aí que ele ficaria mais enjambrado ainda, mais agarrado ainda na porca. Parafuso hipóxi feito com material de mesma dilatação? Não. Letra D. Parafuso hipóxi feito com material de altíssimo? Não. Letra A. A porca com a dilatação maior que a do parafuso. Beleza? Gente, espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Tá? Um beijo e até a nossa próxima aula.